Obrigado, Rick. Obrigado, Xê. Obrigado, Ed. Obrigado, Gi. Que bom ter vocês aqui, louvando e adorando ao nosso Deus. Muito bom estar neste lugar, não é verdade? A paz para todos. Você que está aí pela internet, nos assistindo por intermédio do YouTube, por intermédio também do Facebook. Muito bom ter você aqui. Que Deus possa falar ao seu coração nesta hora. Nós vamos, acima de tudo, aqui pregar a palavra de Deus. E eu quero compartilhar um texto com você que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6, livro de Josué, capítulo de número 6, verso 1 e 2. Josué, capítulo de número 6, verso 1 e 2. Gosto muito do livro de Josué, que fala das batalhas, né? Das conquistas. E Josué foi um valente. Deus disse para ele ser valente, forte, temente, né? Corajoso. E no livro de Josué, capítulo de número 6, versos de número 1 e 2, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca. Assim foi que, como Josué dissera, o povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Versos de número 20. Versos de número 20 e 21. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto a cidade havia destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Esse é um texto que eu quero compartilhar com você nesta noite. É um texto que, com toda certeza, todos nós temos conquistas pela frente. Todos nós temos muralhas para vencer. Todos nós, segundo a palavra de Deus, temos as nossas lutas, e é pela fé que nós vamos vencê-las. Existem atitudes que nós temos que tomar diante de Deus, atitudes importantíssimas, que se nós não tomarmos essas atitudes, nós não iremos vencer nenhuma batalha. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê Josué, homem de Deus, a gente vê o povo de Deus, a gente vê os sacerdotes, a gente vê uma cidade que eu tive o privilégio de conhecer,
essa cidade. Exatamente em 2016, se eu não me engano, eu fui para Israel e tive a oportunidade de conhecer a cidade de Jericó. Infelizmente, essa cidade hoje, ela é tomada pelos muçulmanos, tanto é que o guia que estava ali no ônibus, nós fomos de ônibus, e o guia era um judeu, teve que descer na faixa de Gaza, porque não podia entrar lá em Jericó. Cidade de quem? Quem conquistou aquela cidade? O povo de Deus. E hoje a cidade é tomada pelos muçulmanos. E ali na cidade de Jericó tem uma maquete enorme da cidade nos tempos bíblicos. Só para vocês terem uma ideia, a maquete, acho que talvez do tamanho de um campo de futebol, talvez ou maior, uma maquete enorme, antiga essa maquete, onde você via praticamente toda a cidade de Jericó nos tempos bíblicos. Você lembra que a gente foi visitar um lugar que tinha a maquete do Templo de Jerusalém? Lembra? Muito bonita também. Pois é, essa maquete do Templo de Jericó, da cidade de Jericó, era muito maior mesmo. Uma maquete quase do tamanho de um campo de futebol. E falando em maquete, você sabe que nós tivemos um homem chamado Michelangelo, um renascentista. Michelangelo foi o quê? Alguém sabe o que foi? Alguém sabe, não? Foi um monte de coisa. Ele foi pintor, ele foi poeta, ele foi escultor, ele foi, olha, muita coisa. Um cara muito inteligente. E Michelangelo, quando ele fez uma grande obra de arte, ele era o gênio da arte, sem sombra de dúvida, o maior gênio da arte foi Michelangelo. E ele fez muitas estátuas, uma famosa, que eu tive a oportunidade também de ver essa estátua, acho que você foi no Museu Getty, lá na Califórnia. Você lembra daquela estátua de Michelangelo? Ali no Museu Getty tem algumas obras famosas de Renault, Picasso, enfim, vários outros artistas famosos. Inclusive lá no Museu Getty, na Califórnia, tem as fotos, a primeira foto que foi tirada quando a bomba caiu em Hiroshima. Tem algumas coisas interessantes ali. Também a primeira foto do tiro que tomou John Kennedy. Está lá, essas fotos. Mas, vendo as obras de Michelangelo, ele fez muitas esculturas. E ele ficou admirado da capacidade que ele tinha de criar essas esculturas. Um belo dia, Michelangelo, olhando uma escultura que ele havia feito, ele olhou para a escultura e começou a gritar. De tão admirado que ele ficou, porque parecia um homem de verdade, que ele disse: fala comigo, fala comigo. Ele olhou para a estátua e ele achava aquilo tão perfeito, que ele pediu para a estátua falar com ele. E a estátua não falava, até o ponto dele gritar para a estátua falar com ele. Aí a gente fica pensando, né? É interessante porque a gente vê algumas pessoas se voltando para imagens de escultura, de bronze, de ferro, de gesso, de pau, etc. E as pessoas vão a essas imagens e pedem as imagens, e olham para as imagens como se elas tivessem vida. Elas não têm vida. E o salmista fala sobre isso. Tem olhos, mas não veem. Tem bocas, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. E é interessante que o salmista chega ao ponto de dizer: tornem-se semelhantes a eles os que o buscam.
Está vendo, meu querido? Porque aqui na igreja, por exemplo, a gente não tem nenhuma imagem. Você não vai encontrar uma imagem numa igreja cristã. Porque nós adoramos a um Deus vivo. O nosso Deus está aqui. E Ele não está num pedaço de barro. Não está num pedaço de ferro, de madeira. Não, nada disso. O nosso Deus está vivo. Jesus Cristo morreu naquela cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então Ele está vivo, meus irmãos. Mas Michelangelo ficou admirado, né? Aí num delírio que Michelangelo estava com aquela imagem, ele simplesmente, meus irmãos, ele pegou um martelo e deu uma pancada na imagem, querendo que a imagem respondesse. Bom, é o delírio do Michelangelo aqui, né? O delírio dele. Faltava vida. É claro que uma imagem não tem vida. E a gente sabe muito bem disso. O que gera as nossas palavras é a nossa alma. Então, uma imagem também não tem alma. E Michelangelo achava que aquela imagem era um Deus para ele. Ele ficou tão admirado daquilo, né? Mas, meus irmãos, é só Deus quem dá vida. É só Ele quem tem o poder de dar a vida e tirá-la. Então, aquela imagem que Michelangelo construiu era apenas uma imagem feita por mãos humanas. Não tem vida, não tem poder para nada. Uma estátua de mármore não pode falar, meus irmãos. É interessante, né? Porque isso é impossível. Agora, quando nós voltamos aqui para o texto e olhamos a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, como o povo de Deus que tinha que passar por aquela cidade para conquistar a Canaã prometida por Deus, como o povo de Deus poderia passar por aquela cidade? Humanamente falando, era impossível. Mas olha só o que Deus faz. Por isso que a Bíblia diz que as coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. As coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Nunca se esqueça disso, tá? Nunca se esqueça disso. Então Jericó estava no caminho do povo de Deus. O povo ia conquistar a terra prometida. Então essa cidade estava aproximadamente aí 16 quilômetros do Rio Jordão e mais ou menos 27 quilômetros de Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia da distância que eu tive que percorrer. Eu estava em Jerusalém, pegamos um ônibus e fomos então para Jericó. É mais ou menos uma distância da Praça da Sé até o Itaim, lá no Jardim das Oliveiras, mais ou menos essa distância. Só para vocês terem uma ideia. E é interessante, meus irmãos, por quê? Porque era uma cidade que tinha muros enormes. A gente tem hoje o exemplo, as muralhas da China, né? Que um automóvel passa ali por cima dessa muralha. Então a cidade de Jericó era uma cidade muito fortificada. E aí, outra coisa interessante que a gente vê, não só o tamanho dos muros da cidade de Jericó, mas uma outra coisa que a gente vê também, é as riquezas que essa cidade tinha. Era uma cidade muito rica. Ela é apresentada na Bíblia como a cidade das palmeiras. É muito famosa, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, verso 3. Então era uma cidade fortaleza. E outra coisa que a gente vê também em Jericó, era como um oásis, né? No meio do deserto, estava lá as palmeiras. E outra coisa que eu vejo também, Jericó, era uma cidade que era um encanto, por causa de tudo isso que tinha na cidade. Para o povo de Deus, era um obstáculo. E aí, meus irmãos, Josué tinha a responsabilidade de conquistar a terra prometida. Então ele tinha que conquistar a terra, e era impossível Josué e o povo de Deus continuar a caminhada com o empecilho pela frente. Qual era o empecilho? A cidade de Jericó. Os inimigos estavam ali. Aí Josué, o que faz? Busca a Deus. Buscou a direção de Deus, buscou a orientação de Deus. E o que Deus fez? Deus então determinou para Josué que a cidade deveria ser o quê?
rodeada. Deus determinou então que aquela cidade fosse rodeada uma vez por 6 dias. 6 dias eles deveriam rodear a cidade. No 7º dia, os sacerdotes, com as trombetas, deveriam tocar as suas trombetas, meus irmãos, trombetas de chifre de carneiro. Não eram trombetas mágicas, eram trombetas de chifre de carneiro. E é interessante porque Deus orientou, então, que eles tocassem as suas buzinas de chifre de carneiro. E também que rodeariam a cidade 7 vezes. E aí o povo iria gritar. A gente ouve algumas pessoas gritando, né? E o grito dessas pessoas é capaz de muita coisa. Agora, derrubar uma muralha, vocês acham que é possível um povo com um grito derrubar uma muralha? Um muro qualquer? Nós estamos falando de uma muralha. E eu estou falando de uma muralha fortificada. Não é um muro qualquer. É uma grande muralha. Então, o que pensar diante desse obstáculo? O povo deveria dar voltas na cidade, o povo deveria tocar lá as trombetas e gritar. E isso foi feito, rodearam 7 vezes, meus irmãos. O que aconteceu depois de rodearem 7 vezes a cidade? Rodearam 7 vezes, tocaram as buzinas lá de chifre de carneiro, e o povo gritou, meus irmãos. Quando o povo gritou, o que aconteceu? Os muros caíram por terra. Alguém já viu um muro caindo? A gente viu aí alguns episódios, né? De pessoas até que morreram. Por quê? Estavam passando na calçada. Houve um episódio, não sei se é aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, caiu um muro lá, matou umas 3 pessoas. Então, eu fiquei pensando sobre isso. O povo deveria gritar. O povo estava rodeando a cidade. Tocaram as trombetas. O povo gritou. E aí os muros caíram. Eu pergunto, quantos do povo de Israel, do povo de Deus, morreram após o grito do povo? Quantos morreram? Quantas pessoas morreram? Nenhuma. Por que eles não morreram? Não eram muralhas enormes? Sim, eram muralhas enormes. Por que eles não morreram? Alguém sabe? Alguém deveria morrer ali, né? Humanamente falando. Mas não. Sabe por que o povo de Deus não morreu um sequer? Porque as muralhas caíram para dentro da cidade. Olha que milagre tremendo de Deus. Deveria cair para fora da cidade, né? Caiu para dentro da cidade. E não morreu um israelita sequer. Outra coisa que eu vejo aqui interessante, meus irmãos, porque quando a gente medita nesse texto, a gente fica perplexo. Sabe por quê? Porque essas coisas são impossíveis, não é verdade? O povo dá 7 voltas. O povo tocar uma trombeta com um chifre de carneiro. O povo gritar e essas muralhas fortificadas caírem por terra. E caírem justamente para dentro da cidade. Que isso? Impossível. Mas, de novo, as coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Nunca se esqueça disso. As coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Qual é o teu impossível? Eu te pergunto nesta noite, qual é a tua causa que você tem que é impossível do ponto de vista humano? Do ponto de vista humano, você diz assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para a minha vida financeira, não tem mais jeito para a minha vida profissional, não tem mais jeito para a minha vida ministerial, não tem mais jeito, pastor. Eu quero te dizer que tem jeito sim. Sabe por quê? O nosso Deus é o Deus do impossível.
As coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Então, aqui está o segredo para você ter a sua vitória. Você quer conquistar, você de fato quer vencer, você quer que os inimigos caiam por terra, busque esse Deus, clama por esse Deus, Ele vai te dar a orientação para você poder conquistar aquilo que Ele te prometeu, meus irmãos. Olha, nós fomos chamados por Deus não para viver no deserto, não para morrer no deserto, nós fomos chamados por Deus para conquistar a terra prometida. Pastor, qual é a terra prometida para nós? É o céu, meu irmão, é o céu. É para lá que a gente está caminhando, é para lá que nós vamos todos juntos chegar, eu creio, em nome de Jesus. Deus não quer que você fique no deserto. Deus não planejou a vida para você no deserto. Não, o deserto a gente só está de passagem. O nosso destino é a Canaã celestial. E é claro que tem obstáculos, claro que a gente tem que conquistar, claro que a gente tem que vencer os inimigos que se colocam diante de nós para não conquistarmos a promessa de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Como os impossíveis se tornam possíveis. Então, ao nós buscarmos uma resposta, a gente não vai encontrar uma explicação para a ciência, né? Ah, vocês são negacionistas, né? A ciência não vai explicar isso nunca, meus irmãos. A gente está vendo aí, né, o quanto de pessoas, mais de 8 milhões, sei lá quanto o número agora de pessoas curadas do Covid. E eles dizem assim, não, mas só jovens, só pessoas que não tinham doenças aí, comorbidade que fala, né? Não, não é verdade. Há pouco tempo eu vi uma senhora de 93 anos, que passou pela Segunda Guerra Mundial, passou pela gripe espanhola e agora venceu o Covid. E a gente vê inúmeros testemunhos de homens de Deus, mulheres de Deus, que venceram. Pastor Edson, um grande amigo meu lá de Santos, foi visitar ele. Ficou mais de 60 dias internado, entubado, teve que fazer tráquea. Meus irmãos, ele está bem hoje, é um milagre de Deus na vida deste homem. A gente poderia falar de tantas pessoas, tantos milagres que Deus operou. Então, a única explicação que nós temos para algumas coisas, a ciência não vai explicar mesmo. É um milagre, é Deus, é só Ele. A explicação é que Deus é quem agiu, meus irmãos. É Ele quem tem todo o poder, é Ele que, a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. Ele controla todas as coisas, Ele controla o sol, a lua, as estrelas, Ele controla os oceanos, Ele controla tudo. Nosso Deus governa. As pessoas infelizmente querem atribuir tudo ao diabo, acabam dando mais poder ao diabo do que a Deus. Não é assim, meu querido, não é assim, minha querida. Então nós também nos deparamos com situações dificílimas em nossas vidas, aonde a solução dos nossos problemas parecem aí impossíveis. Mas assim como as muralhas de Jericó caíram, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, as muralhas que você tem que enfrentar, elas cairão. Tão somente busque a direção de Deus, tão somente busque ao próprio Deus, porque é Ele quem dá a vitória. Ele diz que a gente não vai ter que pelejar. Por quê? Porque é Ele quem vai pelejar por nós. Olha, você é a menina dos olhos de Deus, e Ele diz na sua palavra, ai de quem mexer com a menina dos olhos de Deus, ai de quem? Ele diz, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, ninguém as arrebata. Você é de Jesus, não aceite outra coisa a não ser isso. Aceite que Deus é por você, e se Deus é por você, quem vai ser contra você? É isso que eu vejo dentro das Escrituras.
Então, meus irmãos, as muralhas de Jericó caíram pelo poder de Deus. Eu digo, em nossas lutas, os impossíveis que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã, eles vão se tornar possíveis, porque quando Deus age, ninguém pode interferir. Ninguém pode interferir. O maior exemplo está na minha salvação. O maior exemplo está na sua salvação. Já parou para pensar? Quem nós éramos? Quem você era antes de conhecer Jesus? Quem você é hoje? A Bíblia é muito clara quando ela diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Por isso, aquele que rouba, aquele que mentia, aquele que matava, enfim, agora é uma nova criatura. Já não vive mais aquela vida, meus irmãos. Agora vive em novidade de vida. Agora vive uma vida para Deus. Agora vive uma vida, acima de tudo, vida abundante, vida de paz verdadeira. Ele disse: no mundo tereis aflições, portanto, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, meu irmão. Fala para o seu irmão aí, tem de bom ânimo. Jesus venceu, e você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Alguém foi salvo por conta própria aqui? Não. Por méritos próprios? Não. Alguém foi salvo porque é bonzinho? Alguém foi salvo porque leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Alguém foi salvo porque é dizimista? Não, meus irmãos. Nada disso. A nossa salvação não é por obras. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez por nós. Então eu quero te dizer que você talvez até diga: pastor, Deus nunca vai salvar minha mãe, Deus nunca vai salvar meu pai. Pastor, olha, não tem jeito para o meu irmão, não tem jeito para o meu marido, não tem jeito para minha esposa. Não aceite isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque não é você que tem a última palavra, não é o médico que tem a última palavra, não é o juiz, não é o advogado, não é teu pai, não é tua mãe, não é o teu pastor. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é Deus. E para Deus nem a morte tem poder, meus irmãos, porque as pessoas falam assim: ah, pastor, morreu, acabou. Não. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você lembra de Lázaro? Estava morto. E quando Jesus foi para lá, as irmãs vieram e disseram: o Senhor já cheira mal. Talvez o teu caso já cheira mal. Talvez você já deu por perdida a sua esperança. Talvez você está acreditando aí que o teu casamento está morto, que o teu futuro está morto, que teu projeto, teus sonhos, está tudo morto. Eu quero te dizer: não aceite isso. Não aceite isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o impossível se torna possível quando Deus age. A gente serve um Deus vivo, aleluia. Nós estávamos todos mortos, como diz a Bíblia, em delitos de pecados. Todos nós estávamos mortos. Nós tínhamos, meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso coração, meu coração, teu coração, era de pedra. Interessante, né? Ainda tem muita gente dentro da igreja com coração de pedra. Mas sabe, meus irmãos, nem mesmo uma marreta, né? Pegar uma marreta e dar na cabeça do indivíduo, ele acorda, ele grita, né? Reage. Não, nem mesmo. Isso me faz lembrar de novo Miguel Ângelo. Michelangelo olhou para a estátua e disse: fala, fala! E nada. Ele pegou o martelo e deu na estátua. Nada. Eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus não é de barro, não é de gesso, não é de ferro, não é de ouro, não é de prata, não é de bronze. O nosso Deus está vivo. E Ele está aqui, o nosso Deus está aqui. Michelangelo ordenou e a estátua não obedeceu, meus irmãos. Ele não pôde dar vida à estátua.
mas a gente sabe quem pode dar vida a essas pessoas que estão aí com o coração duro, com o coração de pedra, a essas pessoas que estão com a sua mente endurecida, meus irmãos. Eu quero te dizer, é difícil, é impossível, é verdade, meus irmãos, tem cheiro de morte, tem coração de pedra, mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder, no céu, na terra, debaixo da terra. Eu não gosto desta palavra impossível. Na minha casa, ela é proibida. Eu muitas vezes tenho que repreender o pessoal lá na minha casa. Não vai dar certo, não achei, não sei. Não aceite isso. Não se conforme com a derrota. Não aceite isso como sendo natural. Sabe por quê? Porque quando Deus age, o impossível se torna possível, meus irmãos. Pastor, o senhor não sabe a situação que a gente está vivendo aqui em casa. O senhor não sabe da minha vida. O senhor não sabe o que é ter um ente querido no hospital, pastor. O senhor não sabe o que é ter um ente querido com câncer. O senhor não sabe o que é ter um pai de família desempregado. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. É claro que tem pessoas que estão até com 80% do pulmão comprometido. E talvez até essa pessoa, o médico disse, não tem jeito para você. Não tem mais jeito. Tem jeito, meus irmãos. Pessoas que estavam mortas, com morte cerebral até. Eu sei de pessoas que eles estavam 18 anos, por exemplo, agora há pouco tempo. Um rapaz de 18 anos em coma profundo, acordou. Imagina o mundo que ele encontrou, né? Imaginem o mundo que ele encontrou. Agora mesmo, a ciência, né? Um homem que perdeu a sua visão, estava quase 20 anos sem enxergar. Agora descobriram um meio, uma maneira, inventaram uma córnea, e colocaram nesse homem e ele passou a ver novamente. Olha que coisa maravilhosa, né? Você sabia que Deus está por trás até disso, meus irmãos? Que tem até a mão de Deus por trás de tudo isso? Talvez tem pessoas que estão aí com muitos problemas. Pessoas que estão aí com uma dor profunda. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não importa a circunstância que você está vivendo. Não importa qual é o teu problema. Não importa se a tua casa está aí num clima de confusão, de briga. Não importa se tem gente desempregada. Não importa se tem gente com câncer, ou com HIV, ou com coronavírus. Busque ao Senhor. Busque a Deus. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero te dizer que as coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Eu vivo em cima dessa certeza, que as Escrituras me garantem isso. As Escrituras me garantem isso. Temos o exemplo de Lázaro, temos o exemplo de tanta gente nas Escrituras, meus irmãos. Então eu só tenho que confiar, porque o impossível se torna possível quando Deus age por nós, meus irmãos. A gente poderia falar de tantas coisas, como Deus nos livrou, como Deus abriu porta onde não havia porta, como Deus usou situações adversas, meus irmãos. É interessante, sabe, porque o rei Ezequias, ao ser ameaçado por Senaqueribe, o rei da Síria, olha o que ele disse: com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e guerrear nossas guerras. Aleluia! Quantas histórias do povo de Deus que os inimigos queriam destruí-los. E se não fora o Senhor, né, que esteve ao nosso lado, ora diga, ó Israel, se não fora o Senhor. Então Deus age por nós, mesmo quando temos um Egito pela frente, meus irmãos.
mesmo quando temos um Egito nos escravizando. Então Deus age por nós, mesmo quando temos um mar vermelho pela frente, meus irmãos. Deus age por nós, mesmo quando a sede aperta e só tem águas amargas. Deus age por nós. Então, quando a fome aperta, meus irmãos, Ele age por nós, Ele nos guia pelo deserto, meus irmãos. E deserto, já falei várias vezes aqui, é um lugar terrível. Não tem McDonald's, não tem Carl Jr., não tem Burger King, não tem nada disso no deserto, não tem. Não tem shopping, não tem nada disso. É terrível o deserto. Mas Deus, Ele age por nós e Ele providencia todas as coisas para nós, tá bom? Eu quero dizer para você que nem sempre nós temos tudo o que queremos, não é verdade? Você tem tudo que você queria? Não. Agora, com toda certeza, temos tudo que precisamos. Temos tudo que precisamos. Por quê? Por que isso? Porque Deus supre nossas necessidades. Porque Deus cuida de nós. Se Ele cuida dos lírios, se Ele cuida dos pássaros, se as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, meus irmãos, Deus cuida de você. Não te abandona nunca, está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus não só torna os impossíveis possíveis para nós, quando Ele age por nós, mas também Deus quer agir através de nós. Deus quer usar você para que o impossível na vida de outras pessoas se tornem possíveis. Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus. Deus agiu através de Josué para levar o povo a conquistar a terra de Canaã, meus irmãos. E são inúmeras as situações no passado quando Deus agiu, quando Deus usou pessoas, quando Deus abençoou outros por intermédio do seu povo. Então, o impossível torna-se possível quando Deus age em nós, quando Deus age por nós, quando Deus age também através de nós, tá? Enfim, tem problemas, tem lutas, tem dificuldades. Quais são os nossos Jericós que a gente tem que atravessar? Essa é a grande verdade. Ninguém sai do deserto e cai na Canaã, não é assim. Tem um deserto para atravessar, tem inimigos, tem necessidades, é claro. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: você vai conquistar a Canaã celestial, você vai vencer, porque o nosso Deus diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. São desafios, é verdade. Na nossa jornada temos muitos desafios. Então, na nossa caminhada, nós só temos que confiar em Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, e Ele tudo fará por você, diz numa outra tradução. Amém? Vamos ficar em pé. Eu sei que talvez você esteja agora passando por muitos problemas. Talvez o salário não dá, talvez a doença está aí avançando, talvez você está perdendo entes queridos. Eu não sei qual é o teu desafio, não sei qual é a tua Jericó que você tem que vencer hoje, mas eu vou orar, e assim como o povo que rodeou a cidade, os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou e as muralhas caíram. Eu quero acreditar em nome de Jesus que as muralhas que você tem que enfrentar hoje irão cair por terra em nome de Jesus. Você crê? Você crê mesmo? Tudo é possível ao que crer. Se crerdes, verás a glória de Deus. Eu creio, e por isso eu vou orar para que você veja a glória de Deus. Eu imagino a alegria do povo quando eles viram aquelas muralhas caírem, meus irmãos. Eu posso imaginar a alegria do povo de Deus, né? Eles tinham que atravessar aquilo, aparentemente era impossível, mas eles oraram e as muralhas caíram por terra. Você vai dizer para Deus qual é a tua muralha. Você vai dizer para Deus qual é a Jericó que você tem que passar.
Você vai dizer para Deus quais são os inimigos que você tem que vencer, e esse Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu creio nisso, por isso nós vamos orar agora. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração, por intermédio desta palavra, como o Senhor tem falado aos corações dos meus irmãos que estão aqui e daqueles que estão nos assistindo nesta hora. É possível, Senhor, que pessoas estão aqui desistindo da caminhada. É possível, Senhor, que pessoas que estão nos assistindo agora estão acreditando que não vão conquistar a terra prometida, que não vão alcançar a vitória, Senhor. Eu não sei qual é a área que esta pessoa está tendo dificuldade, está lutando, meu Deus, mas eu sei o Deus que nós cremos, o Deus que esta palavra nos ensina, que as coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a Ti. Por isso, nesta hora, toma, Senhor, a causa deste irmão, a causa desta irmã, meu Pai, torna, Senhor, esta causa que humanamente falando é impossível, torna ela possível agora, em nome de Jesus, na autoridade, no nome de Jesus, nós ordenamos que todas as muralhas caiam por terra, que os inimigos, Senhor, sejam destruídos agora, em nome de Jesus, meu Pai. Coloca fé no coração hoje, Senhor. Coloca a certeza da Tua provisão para as nossas vidas, meu Pai. Não permita, Senhor, que a incredulidade reine neste coração e nesta mente, Senhor. Eu te peço, Senhor, traz fé na vida deste irmão, na vida desta irmã, na vida desta pessoa que está nos assistindo agora. Senhor, enche este coração de fé. Enche, Senhor, esta mente de fé, meu Pai. Em nome de Jesus, que a fé prevaleça, que a Tua vontade prevaleça. Senhor, nós queremos somente obedecer, Senhor, a Tua voz. Eu sei que para o povo, Senhor, foi difícil, Senhor, obedecer. Deveriam dar voltas na cidade, Senhor, nos muros ali, deveriam, Senhor, tocar trombeta, deveriam gritar, Senhor, estas coisas, humanamente falando, são ridículas, Senhor, mas, ó Deus, quando o Senhor fala, nós só devemos obedecer e fazer aquilo que o Senhor ordena, e aí teremos a nossa vitória, porque as coisas não acontecem da nossa maneira, acontecem como o Senhor quer. Por isso, Senhor, que a vontade seja feita em nossas vidas, rogamos, meu Pai, faz um milagre agora, Senhor, na vida deste irmão, desta irmã, que está necessitando da vitória, meu Pai, traz a vitória agora, Senhor, entrega a vitória agora, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, faz milagres, ó Deus, seja eles físico, financeiro, emocional, espiritual. Senhor, faz milagres no meio do Teu povo, abençoa o Teu povo. Nós te agradecemos pela fé, Senhor, nós já te agradecemos as vitórias que o Senhor está dando agora, te agradecemos, Senhor, as muralhas que estão caindo por terra agora, te agradecemos, Senhor, as conquistas que temos pela frente. Senhor, não permita que venhamos desfalecer nessa caminhada, mas que possamos prosseguir, Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para aquele que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, que tudo, Senhor, está nas Tuas mãos. Muito obrigado, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Eu te agradeço, Senhor, porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus que nós falamos e Ele nos ouve, não só nos ouve, mas também nos atende. Abençoa o Teu povo, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Guarda esta palavra no seu coração, coloca ela em prática, em nome de Jesus. Não se esqueça, com Deus os impossíveis se tornam possíveis. Com Deus. Sem Deus, porque Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Mas com Deus podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus abençoe. Quero que você fique na paz. Quero dizer para você que domingo nós estaremos aqui novamente. Estaremos cultuando ao nosso Deus. Eu quero incentivar você a vir no culto domingo. Venha em nome de Jesus. Interessante, né? Fica observando metrô, trem, ônibus.
supermercado, feira, eu vou em tudo quanto é lugar. Pastor, o senhor não tem medo de pegar Covid? Já peguei. Já peguei e estou aqui, estou vivo. Pastor, a segunda vez que é pior. Meus irmãos, a minha vida está nas mãos de Deus. Claro, eu uso máscara, eu uso álcool gel, eu procuro distanciamento, mas eu não vou deixar de viver. Eu não vou viver atemorizado por um vírus, meus irmãos. A minha vida está nas mãos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se esqueça nunca disso, tá bom? Não se esqueça que o Senhor cuida dos seus, que nós somos a menina dos olhos de Deus, tá bom? Então eu quero incentivar você a vir domingo, traga um visitante, tá? Fiquei tão feliz que o Cleito trouxe um casal e eles estavam afastados do Evangelho. No final eu conversei com o casal, falei para eles de Jesus, do plano de Jesus, eles se reconciliaram com Deus. Estou muito feliz com essa decisão do Jonatas, né? Esqueci o nome da esposa, Denise, Jonatas e Denise. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Então, meus irmãos, domingo às 18 horas estaremos aqui novamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda vez que nós fizermos uma propaganda de um culto, nós queremos que você compartilhe isso. Eu compartilhei com tanta gente, mandei para tanta gente, meus irmãos. Não veio ninguém, nem os irmãos da igreja vieram, né? Mas a minha parte eu fiz. Né? Eu não faço milagres, quem faz milagres é Deus, né? Quem quebra o coração de pedra é Deus, né? Enfim, que Deus abençoe. Não seja como uma estátua de Michelangelo, tá bom? Não seja como uma estátua. Ouça a voz de Deus e obedeça a esta voz, tá bom? Deus abençoe, receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Preste atenção na última coisa que eu vou dizer. Nós compartilhamos esse culto com muita gente. Eu compartilho com ateu, eu compartilho com comunista, com tudo quanto é gente aí. E você deve fazer o mesmo, tá bom? Então, toda vez que você for divulgar o culto, compartilhe aí. Compartilhe com seus amigos, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe, uma boa noite, até domingo, se Deus quiser.